Nesse instante, Curitiba para ouvir o momento de maior audiência do rádio. Renato Gaúcho apresenta Onde você estiver, a música da minha vida. não se esqueça de mim. Eu estava no trabalho, 15 para as 11, meu celular começou a tocar. No visor, o número da minha cunhada, mulher do meu irmão. Eu estava ocupado, cheio de coisas para fazer, de modo que deixei tocar até a ligação cair. Depois eu retornaria para ver o que ela queria, só que ela insistiu. E aí eu pensei, melhor atender, deve ser importante. No que atendi, percebi que ela estava chorando. Ai, Hugo, você não sabe o que aconteceu? O Reginaldo. O que tem o Reginaldo, Janete? Ai, Hugo, eu não sei nem como te falar. Ele bateu o carro. Bateu o carro? Mas como assim? Quando que foi isso? Eu não sei direito. Foi hoje cedo, quando ele estava indo para a chácara. Tá, mas e como é que ele tá? Se machucou muito? No que perguntei aquilo, ela soltou a bomba. Ele morreu, Hugo. O Reginaldo morreu. Me deu até uma vertigem. Quase deixei o celular cair da mão. Senti como se o mundo tivesse parado naquela hora. Meu irmão morto. Não podia ser verdade. Custei a acreditar. Mas aquela, pro meu desespero, não era a única notícia ruim. Tinha mais. Meu coração quase parou de bater quando a minha cunhada disse aquilo logo na sequência, e tudo assim a queima-roupa, sem sequer me preparar. Até porque ela também estava desesperada. A Catarina estava junto, Hugo. Ela morreu também. A Catarina... Mas o que você está dizendo, Janete? O que a Catarina estava fazendo no carro com meu irmão? Eu não sei, Hugo. Eu não sei. Eu acho que ela estava indo para a chácara com ele. Precisei me sentar quando vi aquilo. Além do meu irmão, minha mulher também tinha morrido. Só podia ser um pesadelo. Segundo a minha cunhada me contou, ela estava junto com ele no carro na hora do acidente. Devia estar indo para a chácara com o meu irmão. Meu Deus, minha mulher e meu irmão mortos, os dois, numa tacada só. Éramos 2 irmãos casados com 2 irmãs. O Reginaldo com a Janete e eu com a Catarina, irmã gêmea da Janete. Foi inclusive através do meu irmão que eu conheci a minha mulher. As duas eram gêmeas e, apesar de não serem idênticas, eram muito parecidas. Já no nosso caso, o Reginaldo era 4 anos mais velho do que eu. Foi um choque receber aquela notícia. Principalmente daquele modo, por telefone, a queima-roupa, em pleno horário de expediente. Eu fiquei completamente sem chão, perdido, desnorteado. E, meu Deus, não podia ser diferente. Imagine, perder as 2 pessoas mais importantes da minha vida e tudo assim de uma tacada só. O meu irmão tinha uma chácara em Balsa Nova. E pelo menos uma vez por semana ele dava um pulinho até lá. A tragédia aconteceu no caminho da chácara. Segundo o que foi apurado depois, ele perdeu o controle do carro e saiu para fora da estrada. Foi um choque para toda a família. E é claro também para os amigos, ninguém esperava.
foi sem dúvida o momento mais triste da minha vida. Eu achei estranho porque a minha mulher não tinha comentado nada que ia para a chácara com o meu irmão. Às vezes íamos os 4, só que aquele dia não havia nada combinado e nem ela tinha comentado. Enfim, ninguém entendeu nada. Teve gente, inclusive, que pensou que quem tinha morrido era a Janete e não a Catarina. Até porque, como eu falei, eram gêmeas e, apesar de não serem idênticas, eram super parecidas uma com a outra. Tinha gente, inclusive, que confundia as duas. No velório, foi até estranho ver as pessoas chegando diante da Janete e chamando a minha cunhada de Catarina, na hora dos pêsames. Era até compreensível, porque ninguém entendeu o fato da minha mulher estar naquele carro com o meu irmão em vez da esposa dele. Durante o velório, foi inevitável recordar a nossa história. Comecei a namorar a Catarina exatamente no dia do noivado do meu irmão. Foi uma surpresa para todo mundo porque ninguém sabia do nosso envolvimento. No fim, todo mundo achou ótimo, porque assim nossas famílias ficariam ainda mais unidas. Eram 2 irmãos casando com 2 irmãs. Só eu sei o quanto foi doído ver tudo se acabando de uma hora para outra. Todos os nossos sonhos caindo por terra por conta daquela fatalidade. Só eu sei como foi penoso para mim. Para mim e, naturalmente, para minha cunhada. Nós 2 amargávamos a mesma dor. Tínhamos perdido as 2 pessoas mais importantes da nossa vida. Foi difícil demais. Olha, não sei qual dos 2 ficou pior. Depois do sepultamento, eu me senti ainda mais desnorteado. Sabe o que é chegar em casa e se sentir perdido? Eu estava tão acostumado a chegar em casa e ser recebido pela minha mulher. Dava um beijo nela, um abraço. Contava como tinha sido meu dia. Ela também contava as coisas que tinha feito. Aí a gente jantava, assistia televisão, conversava. Meu Deus, como é penoso perder a pessoa que a gente mais ama na vida. Eu fiquei num estado deplorável. Peguei até uns dias de licença, já que não ia mesmo ter cabeça para me concentrar no trabalho. De que jeito? Só que não sei, eu acho que ficar sozinho naquela casa foi ainda pior. O efeito emocional foi devastador. Eu olhava para cada canto, para cada móvel, e só sentia vontade de chorar. Chorar e morrer. O que eu ia fazer da minha vida agora sem a minha mulher? Sem ela e sem o meu irmão. Nossos pais já eram falecidos, de modo que a minha família era o meu irmão e a minha esposa. As pessoas mais importantes da minha vida. Eu só tinha eles, praticamente. E agora? Foi só depois de alguns dias que eu criei coragem para remexer nas coisas da Catarina. Na hora do acidente, ela estava com uma bolsa no carro. Bolsa esta que a própria Janete me entregou depois. Eu lembro que abri aquela bolsa, mexi numa coisa ali, noutra aqui, até que peguei o celular dela na mão. Por incrível que pareça, apesar de já terem passado vários dias, o celular ainda tinha bateria. Eu então comecei a fuçar no celular, mas, sabe, sem a menor pretensão de encontrar algo. Simplesmente fui apertando as teclas. Percebi, por exemplo,
que entre as chamadas recebidas havia uma do meu irmão. A ligação tinha sido feita na tarde do dia anterior. Ao acidente. Nem me abalei em relação a isso, porque com certeza meu irmão devia ter ligado para ela para combinar a ida até a chácara. Aliás, até aquele momento, eu ainda não tinha conseguido entender o que ela estava indo fazer com ele na chácara. E muito menos porque não tinha comentado nada comigo. A certa altura, ainda com o aparelho na mão, acessei as mensagens recebidas. Notei de saída que havia 3 mensagens do meu irmão. Nessa hora me deu aquele estalo. Pensei, ué, 3 mensagens do Reginaldo? Por que será? Uma delas tinha sido enviada na noite do dia anterior ao dia do acidente. E as outras 2, exatamente no dia da tragédia, logo de manhãzinha. Eu então acessei a primeira, a do dia anterior. E quando li, quase tive um ataque. Não vejo a hora de estar com você, amor. Durma com os anjos e sonhe comigo. Beijos, do Reginaldo. Eu li aquilo e fiquei meio abobalhado, meio zonzo, meio sem chão, meio tonto, sem entender direito. Não vejo a hora de estar com você, amor. Durma com os anjos e sonhe comigo. Beijos, do Reginaldo. Era exatamente isso que estava escrito naquela mensagem. Mas o que significava aquilo, afinal? Será que era algum tipo de brincadeira entre cunhados? Foi a única coisa que me ocorreu. Quer dizer, não foi a única, mas qualquer sentido diferente que eu desse para aquelas palavras seria absurdo. Tremendo dos pés à cabeça, acessei a resposta da minha esposa e quando li fiquei ainda mais chocado. Também não vejo a hora, amor. Só de imaginar nós 2 juntos, meu sangue ferve. Me liga amanhã, quando estiver saindo de casa. Nessas alturas, eu tremia tanto que até o celular caiu da minha mão. Li e reli aquilo não sei quantas vezes, como se eu não estivesse acreditando, como se eu quisesse ter certeza de que era aquilo mesmo que estava escrito. Meu Deus, o que significava aquilo? O fato é que, apesar de estar tão claro quanto o dia, a minha ficha ainda não tinha caído. Fui então acessando as outras mensagens, as que o meu irmão tinha enviado na manhã do dia da tragédia. Numa delas, ele escreveu que já estava saindo de casa, que era para Catarina esperá-lo na esquina, porque em 5 minutos ele estaria passando para apanhá-la. Depois havia ainda mais outra. Não demora, amor. Não vejo a hora de chegarmos na chácara para poder beijar essa tua boquinha linda. Eu fiquei passado. Simplesmente não dava para acreditar. Embora a prova estivesse ali, diante dos meus olhos, no celular da minha mulher. Não tinha como não entender. Minha mulher e meu irmão estavam tendo um caso. Os safados estavam aprontando pelas minhas costas e pelas costas da minha cunhada. Estava explicado porque ela estava indo para a chácara com ele e porque ela não tinha me falado nada.
Olha, não sei o que doeu mais. Se saber que eles tinham morrido, ou se descobrir que os dois andavam me traindo. Foi a maior decepção da minha vida. O maior desgosto. Eu daria tudo para jamais ter ficado sabendo daquilo. Eu ficava lembrando da minha mulher e me perguntando como ela podia ter sido capaz de me trair justamente com o meu irmão. Aliás, e ele, sangue do meu sangue, meu próprio irmão me apunhalando pelas costas. Não dava para acreditar. Eu esperava acordar, despertar a qualquer momento, porque aquilo parecia um pesadelo, aquilo não era real. Meu irmão e minha mulher tinham ido para a chácara para curtir um dia juntos, para fazer amor, para o cretino experimentar aquela boquinha linda, como ele mesmo tinha escrito naquela mensagem. Desgraçados. Tinham morrido, mas desgraçados. Eu ainda não tinha conseguido me recuperar da tragédia e ainda tive de segurar mais aquele peso sobre os ombros. Olha, não sei como não acabei com tudo ali mesmo. Na hora do desespero, vontade para tirar a minha própria vida não faltou. Foi Deus quem me segurou. Porque, do contrário, eu não estaria aqui para contar a história. Fiquei dias e dias trancado em casa sem saber o que fazer. Eu não botei nem o nariz para fora da janela. O telefone tocava, mas eu não atendia. Simplesmente deixava tocar até a ligação cair. Não estava com cabeça para falar com ninguém. Ainda não tinha decidido se contava ou se não contava para minha cunhada. Se mostrava o celular para ela ou se guardava aquilo para mim. E digo isso porque, de qualquer modo, eles estavam mortos. Não ia adiantar trazer aquela sujeira toda à tona, sem contar que, de repente, minha cunhada até já estivesse sabendo de tudo também. Quem sabe, assim como eu, ela também tivesse mexido no celular do meu irmão e encontrado as mensagens que a Catarina mandou para ele. No fim, achei melhor me calar. Alguns dias depois, no entanto, minha cunhada veio à minha casa. Desde o acidente, que eu não botava o meu nariz para fora, nem atendia o telefone. Quando escutei a campainha, vi pelo olho mágico que eram minha cunhada e o meu sobrinho. Eu não queria ver ninguém. Não estava com disposição para conversar. Mas não podia deixá-los ali fora. Quando abri a porta, ela olhou para mim abatida. Depois suspirou. Como que você está, Hugo? Fiquei preocupada. Você não apareceu lá em casa, também não atende o telefone. Você está bem? Claro que eu não estava bem. Meu estado, aliás, já dizia tudo. Barba por fazer, cabelo despenteado, as mesmas roupas de 2 dias atrás. Eu parecia mais um indigente. Ficamos ali conversando durante algum tempo, falando do que tinha acontecido. Depois, ela deu uma ajeitada na casa e me preparou uma refeição. Estranho, mas eu fui tomado por uma sensação tão esquisita ao vê-la ali cuidando de mim daquele jeito. Logo lembrei da Catarina. As duas eram gêmeas. Podiam até não ser idênticas, mas, de qualquer modo, eram muito parecidas, de costas principalmente. Não dava para dizer quem era uma e quem era outra. Eu me senti estranhamente perturbado, olhando para ela, arrumando a casa. Dava a impressão de que era minha mulher ali comigo. Fiquei até emocionado. Tanto que, a certa altura,
comecei até a chorar. Ela percebeu e se aproximou. Sentou ali do meu lado e tentou me consolar. Não chora, Hugo. Deus quis assim. Fazer o quê? Garanto que eles estão melhor do que nós. Eram pessoas boas, nunca fizeram mal para ninguém. Garanto que Deus reservou um lugarzinho bem especial para eles. Sabe, quando ela disse aquilo, eram pessoas boas, nunca fizeram mal para ninguém. Chegou a me dar um aperto no peito. Lembrei das coisas que tinha encontrado no celular da Catarina e, por um instante, vendo a minha cunhada falando aquelas coisas do meu irmão e da minha mulher, me deu até vontade de mostrar tudo para ela. Sim, porque pelo jeito ela não estava sabendo de nada. Com toda certeza, não tinha encontrado nada no celular do meu irmão, ou não tinha procurado, mexido. Ou, de repente, ele tinha sido mais esperto do que a Catarina e tinha apagado todos os registros de chamadas e mensagens para não ficar nenhuma prova do crime. Eu fiquei olhando para minha cunhada enquanto ela falava aquelas coisas bonitas a respeito daqueles dois traidores e me perguntando em pensamento, conto ou não conto? Será que ela continuaria pensando do mesmo modo e dizendo aquelas coisas depois que ficasse sabendo que eles nos traíam na maior cara dura, usando a chácara em Balsa Nova como alcova? Ao mesmo tempo, eu também me perguntava, mas contar para quê? Para trazer ainda mais sofrimento para ela? Já tinha perdido o marido e a irmã. Será que ia dar conta de descobrir que estava sendo traída pelos dois? Se para mim não tinha sido fácil, imagine então para ela. E ela ainda tinha o filho para amparar, meu sobrinho. A verdade é que metade de mim queria contar. Se livrar de uma vez por todas daquele terrível segredo que me torturava. Mas a outra metade, a metade mais racional, pedia para eu me calar. Dentro de mim, duas forças contrárias duelavam. Uma me puxava de um lado, a outra me empurrava para o outro. E foi então que, num impulso, eu segurei minha cunhada pelos ombros, olhei bem fundo nos seus olhos e... A carta é muito longa. Não será possível contá-la toda hoje. Por isso, não perca, amanhã, neste horário, a segunda parte da história de Hugo e Janete, na sessão A Música da Minha Vida.